Incêndio de grandes proporções hoje atingiu pavilhões da COP30, que é a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, no Parque da Cidade, em Belém, no Pará. As chamas começaram na zona azul da conferência, que foi evacuada. O fogo já foi controlado. As chamas começaram a se espalhar rapidamente nas proximidades dos pavilhões da China e da Índia, como são chamados alguns setores, né? E imagens, portanto, mostraram o fogo atingindo estandes, assim também como pessoas utilizando extintores ali para apagar essas chamas, né? Conforme relatado pelo ministro do Turismo, Celso Sabino, ninguém foi ferido, mas algumas pessoas passaram mal por inalarem fumaça. A causa desse incêndio ainda não foi definida, não foi divulgada. Parte da estrutura onde estão localizados os pavilhões dos países foi destruída aí pelo fogo. O ministro do Turismo também afirmou que a probabilidade de que se trate de um incêndio criminoso é pequena. O que provocou o fogo? Nós estamos aguardando, nas próximas horas, a informação do Corpo de Bombeiros e dos peritos, que devem nos dar um indicativo do princípio do início desse incêndio. Aí, portanto, o ministro também se manifestou pelas redes sociais. Vamos ver o que ele publicou aí em sua rede no X sobre esse incêndio hoje. Olha só, ele falou o seguinte: o incêndio na Blue Zone da COP30 foi rapidamente controlado graças à pronta atuação das equipes de segurança e dos bombeiros do Pará. Felizmente, ninguém se feriu. A situação está sob controle e as causas já estão sendo apuradas. Estou acompanhando tudo de perto, portanto, está aí a publicação de Celso Sabino também sobre esse assunto para tranquilizar a população sobre esse incêndio de hoje à tarde. Todas as áreas do evento foram evacuadas, incluindo a presidência e também as salas de conferência. As equipes do Corpo de Bombeiro, né, chegaram a bater de porta em porta para tirar as pessoas dali, né, para evitar que essas pessoas continuassem nas salas onde elas estavam debatendo aí vários assuntos relacionados a questões climáticas. Luciene Landim, a organização da COP30 já se pronunciou sobre esse incêndio de hoje à tarde? A gente teve uma manifestação, sim, da equipe que cuida dessa organização da Conferência do Clima das Nações Unidas. A nota diz que o incêndio, então, ocorreu nesta tarde na zona azul da COP30 em Belém e que o Corpo de Bombeiros e os agentes de segurança da ONU responderam rapidamente com o controle do fogo em aproximadamente 6 minutos e com a evacuação de pessoas em segurança. 13 pessoas foram atendidas no local por inalação de fumaça e os estados de saúde delas seguem sendo monitorados com o suporte médico apropriado que foi fornecido. Como medida de precaução, o governo brasileiro e a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima decidiram conjuntamente fechar temporariamente a zona azul, enquanto o Corpo de Bombeiros realiza uma avaliação completa de segurança. Essa nota, ela ainda pediu, na verdade, né, aos delegados que aguardem uma nova comunicação oficial que vai ser divulgada às 8 horas da noite de hoje, após a conclusão da avaliação e a plena garantia de segurança no local. O comunicado também frisou que a prioridade é a segurança de todos os envolvidos no evento e informou que a Zona Verde permanece aberta às atividades já programadas na COP30. Tá certo. Na semana passada, a ONU, a Organização das Nações Unidas, enviou uma carta ao governo brasileiro com duras críticas à segurança e à infraestrutura da COP30. O alerta ocorreu na quarta-feira, portanto, um dia antes, né, desse incêndio acontecer na área do evento. A reclamação da ONU foi encaminhada após uma tentativa de invasão da área azul, onde ocorrem as negociações climáticas por manifestantes de um movimento indígena. Lembrando, né, que apenas 32 líderes mundiais compareceram à cúpula do clima na semana passada, representando aí uma queda de 54% em relação aos 70 representantes da COP29, que aconteceu no Azerbaijão. O evento enfrenta desafios como altos preços de hospedagem, ausências políticas importantes. A redução também se reflete no total de inscritos. A COP30 registrou 56.100 pessoas contra 67.700 na abertura da conferência anterior, uma queda aí de aproximadamente
15%. E agora nós vamos conversar aqui no Tempo News com o ex-ministro, ex-presidente da Câmara dos Deputados, o jornalista Aldo Rebelo. Aldo, boa noite para você, seja bem-vindo. É uma alegria tê-lo conosco aqui no Tempo News. E eu já vou começar te perguntando, já que a gente está falando por aqui de COP30, eu sei que na semana passada você esteve por lá para lançar um livro aí sobre a Amazônia, né? Então hoje a gente trouxe aqui agora essa notícia desse incêndio. E pelas redes sociais hoje muito se falou sobre a estrutura desse evento onde acontece a COP30. Você que esteve por lá, há alguma observação em especial em relação a essa estrutura do evento? Sim, boa noite, Cília, boa noite aos internautas, aos telespectadores. Eu acho que o problema da Conferência das Nações Unidas em Belém não está na estrutura. A cidade acolheu bem, dentro das suas possibilidades. Essa zona onde houve esse incêndio estava bem cuidada, bem organizada. A Zona Verde também. Havia uma outra organizada pela Embrapa, também num nível de cuidado muito elevado. Eu acho que a cidade acolheu, não havia superlotação de hotéis. No hotel onde eu me hospedei e em outros hotéis, havia inclusive disponibilidade de vagas. Dentro da Zona Azul, houve queixas de sobrepreços em alimentos, mas fora da Zona Azul, na rede de restaurantes da cidade, que eu frequentei, jantei, almocei, não havia sobrepreço. Eu acho que, desse ponto de vista, a organização foi satisfatória. Não houve essa tragédia, provavelmente, além da presença do Corpo de Bombeiros. Quem estava por lá tomou providências rápidas, deve ter sido sobrecarga de algo. O bombeiro vai explicar, sobrecarga na rede elétrica, outros já falaram que foi um micro-ondas, mas a felicidade é que isso foi contido. A tragédia, Síria, da nossa Conferência do Clima, é uma tragédia diplomática, é uma tragédia política, uma conferência esvaziada. Os países mais importantes ou não compareceram, como foi o caso dos Estados Unidos, que simplesmente retirou-se da conferência de Paris, ou mandaram delegações muito secundárias, a Índia, a China. Não veio o presidente da China, não veio o presidente da Rússia, não veio o primeiro-ministro da Índia, não veio o presidente da África do Sul. Estou falando dos BRICS. Não vieram também os representantes do Mercosul, o presidente do Uruguai não compareceu, o presidente do Paraguai não compareceu, o presidente da Argentina não compareceu. E para concluir esse fracasso, esse vexame, hoje, 3 países importantes, 4 aliás, a China, a Índia, a Arábia Saudita e mais a Nigéria, que é o principal produtor, tem a principal reserva de petróleo da África, comunicaram que não aceitarão nenhuma referência à renúncia a combustíveis fósseis, ou seja, a petróleo, a gás e a carvão mineral. Quando o presidente Lula havia feito um grande esforço no seu discurso para que houvesse um compromisso de abandono, de renúncia, de abdicação dos combustíveis fósseis. Ou seja, é um vexame diplomático para o nosso país, porque essa agenda a qual o presidente Lula se agarrou é uma agenda em declínio no mundo e na Europa. Os Estados Unidos não querem saber dela. Os europeus estão abandonando essa agenda por causa do preço da energia. A Índia aumentou o consumo de carvão mineral, a China também. E a África comunicou que, tendo 600 milhões de africanos que não têm acesso à energia elétrica, que não conseguem comer 100 gramas de carne por dia, como é que você vai convencer um africano de que essa agenda do clima deve renunciar, por exemplo, ao petróleo da Nigéria ou de outros países? Deve boicotar a pecuária, se não conseguem consumir o mínimo de carne necessária para um ser humano. Eu acho que o presidente Lula arrastou o Brasil, né, para um fiasco. É uma agenda que só interessa às ONGs que aqui no Brasil mandam, têm papel de destaque, relevante, mas que no resto do mundo ou não existem ou são desprezadas.
elas assumem esse papel aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, elas não dizem nada, na China, elas nem aparecem, na Índia, muito menos, e na Europa estão em declínio. Aldo, em um vídeo seu nas redes sociais, você fez algumas críticas à COP30 e expôs que também há muitas contradições, né, do evento climático. Eu gostaria que você falasse mais sobre isso para a gente, dessas contradições. Síria, a principal contradição é você realizar uma conferência sobre mudanças climáticas das Nações Unidas na Amazônia, que é a região mais rica do Brasil, porque aqui tem mais recursos naturais, tem petróleo da foz do Amazonas até a fronteira com a Colômbia. As terras raras da Amazônia hoje despertam toda a cobiça do mundo inteiro. Os recursos minerais da Amazônia, que segundo um geólogo, se confunde com a tabela periódica, porque tudo que tem na tabela periódica tem na Amazônia, a maior reserva de biodiversidade do mundo, a maior reserva de água doce do mundo, a maior fronteira de agropecuária do mundo, e simplesmente a conferência não tratou disso, e nem tratou do conflito entre essa riqueza que a Amazônia ostenta, por um lado, e por outro lado, os indicadores sociais, os piores do Brasil estão na Amazônia, Síria. Você sabe onde é que está o maior índice de analfabetismo do Brasil? Na Amazônia. O pior índice de saneamento básico na Amazônia. O pior índice de luz elétrica por domicílio na Amazônia. De água tratada na Amazônia. Os piores indicadores de doenças infecciosas na Amazônia. De mortalidade infantil na Amazônia. E quando você chega na Amazônia, na população da Amazônia, quem lidera esses indicadores são as populações indígenas. A cidade que lidera o índice de analfabetismo no Brasil é uma cidade de Roraima chamada Uiramutã, que eu conheço, onde mais de 90% da população são indígenas, e ali está o maior índice de analfabetismo do Brasil, segundo o IBGE. O que mostra que essas ONGs não protegem ninguém, não protegem nada, só protegem os seus interesses. E aí deixa a Amazônia sem futuro, sem perspectiva de uso dos seus recursos naturais, não pode explorar o petróleo porque as ONGs não deixam, não pode explorar o potássio porque as ONGs não deixam, não pode explorar fosfato porque as ONGs não deixam, não pode explorar o diamante da reserva Roosevelt lá em Rondônia porque as ONGs não deixam. Ou seja, qual é o futuro? O que é que você vai dizer para um jovem que está estudando na universidade ou fazendo um curso técnico na Amazônia? Que ele vai se formar para fazer o quê? Ele não pode fazer nada? Sabe o que é que ele vai fazer muitas vezes? Infelizmente, é aquele emprego do narcotráfico, que em alguns municípios da Amazônia, Síria, já é o maior empregador mais do que a prefeitura, porque não tem mais alternativa para essa juventude. Isso é um crime que se comete contra o Brasil, porque esses recursos naturais beneficiariam também o Brasil, mas principalmente contra a juventude e a população da Amazônia, que tem que fazer o quê? Se formar e abraçar uma seringueira, abraçar uma castanheira, enquanto as ONGs que estão em Paris, em São Paulo, em Londres, vivem ganhando dinheiro às custas da proteção da Amazônia, que não protege, e da miséria da população da Amazônia, eu acho que isso é inaceitável. Olá, ministro, boa noite. Eu queria puxar ainda pelas críticas que o senhor está endossando à COP, né? Esse evento que, na verdade, o objetivo dele é pensar e chegar a um consenso até sobre metas e acordos para minimizar os efeitos dessas mudanças climáticas. Isso é uma discussão global. Com essas críticas e com tudo que tem acontecido na COP, o senhor não vê caminho, então, para que ações sejam tomadas de forma conjunta pelas delegações que ali participam nessa intenção de diminuir os efeitos de crise ambiental, de mudança climática? O senhor vê algum caminho para que esses acordos sejam feitos, para que essas metas sejam estabelecidas, ou o senhor acha que está muito longe disso? Mas muito distante. Você veja o caso. Se um país como os Estados Unidos nem participam mais disso, não mandaram sequer o porteiro da Casa Branca, saíram do Acordo de Paris. Agora é o principal país do mundo, é a maior economia do mundo, é a maior potência do mundo, que domina os órgãos internacionais, as áreas da diplomacia dominada pelos Estados Unidos, governam boa parte do mundo. Não veio.
Se não veio, é porque não julga isso relevante. Quando os Estados Unidos julgam relevante um fórum, não só ele aparece, como ele quer comandar, tirar os outros que estão lá. Nem apareceu. A China. Por que é que o presidente Xi Jinping não veio? Se julga tão importante essa agenda. Porque o primeiro-ministro da Índia, cuja agenda eu acompanho pela internet, não veio, não tinha nada de relevante na Índia que fosse mais importante do que essa conferência. Não veio. Por que o presidente da África do Sul não veio? O que os europeus, principalmente, e os países industrializados querem é o seguinte: vocês são responsáveis por sequestrar carbono e nós somos responsáveis pelas emissões de carbono. Como eles não estão dispostos a contribuir com a redução, porque não querem comprometer o seu nível de vida, o seu padrão de vida, eles querem transformar a Amazônia numa espécie de reserva de crédito de carbono, principalmente desantropizada. Ou seja, a Amazônia não pode ter nenhum tipo de desenvolvimento industrial, porque esse tipo de desenvolvimento ficou reservado para os países europeus. E o incrível é que o Brasil abraçou essa agenda, abraçou essa boia de urtigas, que não vai resolver os nossos problemas. O Brasil pode sim desenvolver a Amazônia com responsabilidade ambiental, pode sim proteger e ao mesmo tempo desenvolver, usar os recursos naturais da Amazônia para elevar o padrão de vida da população da Amazônia e principalmente também da população brasileira. Eu acho que essa divisão internacional do trabalho, onde eu emito e você é a reserva florestal do mundo, eu acho que é muito injusta para o Brasil. Aldo, o senhor havia mencionado que a COP30, na verdade, tem servido aí de interesses internacionais que podem limitar, né, o desenvolvimento do Brasil. Eu queria que o senhor detalhasse para a gente como que esses interesses se manifestam aí na prática dentro deste evento da COP30. Síria, eu vou recorrer ao depoimento de um grande estadista e embaixador brasileiro, o embaixador Araújo Castro, que foi ministro das Relações Exteriores do governo do presidente João Goulart e foi o chefe da delegação brasileira na primeira conferência do clima realizada em Estocolmo em 1972. Um pouco antes dessa conferência, uma reunião em Roma publicou um documento que ficou na história, está disponível na internet, chamado Os Limites do Crescimento. Esse documento estabelecia que o mundo não suportaria mais o crescimento de outros países, além daqueles que já tinham alcançado um nível de desenvolvimento. Ou seja, não havia futuro para os subdesenvolvidos. Por quê? Porque o planeta não suportaria o desenvolvimento de mais ninguém. Não haveria mais recursos naturais disponíveis. O planeta tinha chegado ao seu limite. Esse foi o documento do Clube de Roma, feito por diplomatas e homens de negócios dos países ricos, acadêmicos. Logo depois, para legitimar esse documento, convocou-se a Conferência do Clima das Nações Unidas, a primeira que foi a de Estocolmo em 1972. O embaixador Araújo Castro era o nosso embaixador na ONU e, portanto, chefiou a nossa delegação. E teve um grande embate com o embaixador norte-americano, que era também um grande diplomata, foi senador de vários mandatos nos Estados Unidos, o senador Patrick Moynihan. E qual era o debate? Ele dizia o seguinte: vocês já conseguiram o congelamento do poder militar no mundo com o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que estabeleceu que 5 países teriam armas nucleares e os outros não teriam, porque isso seria uma ameaça. Ele disse, portanto, vocês estabeleceram o congelamento do poder militar. E ele disse, e agora vocês querem o congelamento do poder econômico do mundo. E o que seria o congelamento do poder econômico? Dividir os países em 2 grupos. Os industrializados, consumidores de matérias-primas e recursos naturais, cujo desenvolvimento não ameaçaria o planeta, e aqueles subdesenvolvidos que não teriam mais direito ao desenvolvimento, porque o desenvolvimento ameaçaria o planeta. Mas, na verdade, segundo o embaixador Araújo Castro, era para que os recursos naturais dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, ao invés de servir ao próprio desenvolvimento desses países, seria destinado aos países industrializados
que teriam carência de recursos naturais, ou seja, de minérios, como tem hoje. Por que é que está esse debate sobre terras raras? Porque os Estados Unidos não têm terras raras, Síria. A reserva de terras raras dos Estados Unidos corresponde a 1.900.000 toneladas. O Brasil tem 22 milhões apuradas, mas, segundo projeções, pode ter bilhões de toneladas que o Brasil ainda não conhece. A China monopoliza essas terras raras. Então, o mundo vive nessa disputa de recursos naturais. E o Brasil caiu prisioneiro dessa armadilha, que ao invés de defender o seu desenvolvimento com responsabilidade ambiental, caiu nesse discurso das ONGs, do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, da FUNAI, do Ministério das Populações Indígenas, de parte do Ministério Público Federal, cuja agenda é governada também pelas ONGs, e abraçou essa ideia de que o Brasil não pode se desenvolver, de que a Amazônia não pode se desenvolver, e deve, naturalmente, em não se desenvolvendo, ser o provedor de matérias-primas para os desenvolvidos. Essa história, portanto, começa lá atrás. Ministro, em uma iniciativa do governo brasileiro na COP é o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que busca aí, nesse momento de evento, captar alguns bilhões de reais e no futuro chegar aí a 125 bilhões de reais. Isso para a proteção de matas. Mas a gente tem visto alguns países hesitarem um pouco em fazer algum aporte nesse fundo. O senhor vê uma adesão que seja suficiente no futuro para que esse objetivo seja cumprido? Não vejo. Por quê? Porque na compreensão desses países, a proteção da floresta existente é uma obrigação do Brasil, como a proteção da biodiversidade. Eles não estão dispostos a pagar por isso. Eles estariam dispostos a pagar por novas florestas. Se o Brasil converter a sua área de pecuária, a sua plantação de milho, de feijão, de soja, a sua criação de ovelha, converter isso em floresta, eles estão dispostos a pagar. Substitui a atividade econômica produtiva por uma espécie de bolsa floresta, de bolsa carbono. Aí eles estariam dispostos a pagar, porque aí eles alcançariam dois objetivos com essa iniciativa. A primeira é aumentar o sequestro de carbono com a fotossíntese, com novas florestas. Esse seria o primeiro objetivo. E eles sabem que sequestrar carbono por outros meios é muito caro. O meio ainda mais barato são as florestas. Isso segundo um estudo da Universidade de Estocolmo, publicado naquela revista Economist, dos ingleses. Mas só que eles precisariam de 9 milhões de quilômetros quadrados, uma área maior do que o Brasil, maior do que a China, mas estariam dispostos a pagar por isso. E o segundo objetivo alcançado pela chamada Bolsa Floresta seria reduzir a competitividade da agropecuária brasileira ou da silvicultura, das florestas brasileiras, da indústria de madeira do Brasil, vis-à-vis com a economia agrícola dos Estados Unidos, da Suécia, da França, da Inglaterra. Ou seja, você reduziria a competitividade da agropecuária e da silvicultura no Brasil, atendendo o princípio daquele célebre documento dos fazendeiros americanos, publicado depois da Conferência de Quioto, e que eu abordei na época do Código Florestal, cujo título é Farms Here, Forests There, fazendas aqui nos Estados Unidos e florestas no Brasil. A ideia do mundo imaginário para esses países é o seguinte: todas as fazendas do mundo, na Europa e nos Estados Unidos, e todas as florestas do mundo no Brasil e na África. E eles, naturalmente, se possível, até exportando alimentos para o Brasil e para a África, como já quebraram a agricultura mexicana, quebraram no Marrocos com os produtos subsidiados dos Estados Unidos e da Europa. Você acha que nós devemos aceitar uma situação dessa? Pelo amor de Deus. Ministro, para fechar nossa conversa, que eu sei que o senhor está com a agenda cheia por aí, como que o senhor vê aí o equilíbrio entre a participação da sociedade civil e a defesa da soberania nacional em conferências internacionais como essa que a gente está vivenciando agora, a COP30? Síria, na verdade, o Brasil renunciou à sua soberania ambiental. O Brasil não tem mais soberania sobre o seu território. Você imagine que nós demarcamos
já 1.200.000 quilômetros quadrados de terras indígenas. Isso corresponde às áreas somadas da França, da Itália, da Inglaterra, da Holanda, da Suíça, da Dinamarca, e deve caber mais países dentro do que nós temos. Você demarcou 96.000 quilômetros quadrados, uma área maior do que Santa Catarina, para alguns milhares de indígenas em Roraima, que é a reserva Yanomami, onde o índio, dentro da maloca, o mais que ele se desloca é 20 quilômetros, porque se ele for mais do que isso, ele não consegue voltar. A atividade dele de caça, de coleta, de pesca, é exatamente numa área dessa. Quem governou isso? Quem determinou isso? Qual foi a sociedade que foi ouvida? Nem o Congresso foi ouvido. Isso é feito por um decreto de uma autarquia, que é a FUNAI, e depois por uma homologação do presidente da República, que nem toma conhecimento. Eu disse na época para o presidente Lula, eu era ministro, vai cometer um grave erro com essa reserva Raposa Serra do Sol, mas como as ONGs internacionais existiam e exigiam, e o Itamaraty dizia, não, se não assinar vai ser cobrado nas suas viagens ao exterior. Assinou. E as unidades de conservação, que o governo homologa a qualquer hora, é um projeto dessa agenda americana, da USAID. Isso não nasceu do Congresso brasileiro, isso não foi criado pelo governo brasileiro. As unidades de conservação, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, é uma medida proposta de fora para dentro. Então, o Brasil vive, na verdade, numa normatização de extraterritorialidade, onde as normas impostas para esses temas de meio ambiente, de terra indígena, de unidade de conservação, são normas criadas de fora do Estado brasileiro. São normas que substituem a soberania jurídica ambiental do Brasil por uma imposição de normas ditadas de fora para dentro. A sociedade brasileira não é ouvida. São ouvidas as ONGs, que estão dentro do governo e estão dentro das suas próprias instituições. Não tem mecanismo. Agora eu acho que o Brasil deve fazer voltar para o Congresso essas decisões. O IBAMA faz um projeto, uma proposta. Agora, quem decide a demarcação tem que ser o Congresso. A FUNAI pode fazer uma proposta, mas quem decide, porque sírias estão demarcando área onde não tem índio, estão expulsando produtores que estão há décadas dentro das suas áreas, sobrevivendo, estão sendo expulsos com ações violentas, com a presença de Força Nacional, Polícia Federal, queimando, inclusive, as propriedades, as casas, sequestrando os bens, as vacas, inclusive dentro da reserva Chico Mendes. Então, não é uma coisa assim episódica, não. Na Amazônia é uma espécie de expulsão dos brasileiros daquela região. Tá certo, jornalista Aldo Rebelo, ex-ministro, ex-presidente da Câmara dos Deputados, muito obrigada pela sua disponibilidade em estar conosco aqui no Tempo News hoje, falando de COP30, de todas as discussões ambientais tão necessárias aí para o nosso país. Uma excelente noite para você e até uma próxima oportunidade. Para você, Cira. Muito obrigado e boa noite. Uma ótima noite. Por aqui a gente segue falando de COP30. Nós vamos agora ao vivo lá para Belém do Pará conversar com o biólogo Tiago Metzger e também com o arquiteto Sérgio Missior do Instituto Bem Ambiental. Tiago, Sérgio, boa noite para vocês. Muitas emoções no dia de hoje por aí, né? Boa noite, Síria. Realmente hoje foi um dia inesperado, né? Nós ficamos surpreendidos com esse incêndio, mas ele foi rapidamente contido, rapidamente as pessoas foram direcionadas para saídas, são diversas saídas, e eu posso te dizer que talvez em menos de 5 minutos, todas as pessoas já estavam fora do espaço, dos pavilhões, dos espaços cobertos, e estavam já na lateral, na saída de emergência. Mas realmente foi um susto tremendo. Boa noite, Síria, e tem a acrescentar aqui do meu colega Sérgio Missior, porque realmente um susto, nós estávamos voltando do almoço, né, e aí já vimos um sistema de alerta, veio um cordão de policiamento, de bombeiros, isolando a área, e aí as pessoas foram direcionadas para um lugar lateral, né,
E nesse momento, né, a gente estava ali um pouco sem bateria, sem celular, mas rapidamente também conseguimos conectar para dar notícias, porque logo as pessoas começaram a perguntar, né, os espectadores que estão sempre nos acompanhando, sabendo que estávamos lá. O incêndio foi bem perto, né, do pavilhão Cidades Resilientes, foi bem próximo, não chegou a atingir, mas a delegação do IBAN, todos os nossos representantes estão bem, seguimos os procedimentos, ficamos para fora. As cenas foram fortes, muita fumaça, mas conseguimos, né, estar seguros e no ambiente seguro para poder, ao final, poder voltar para casa bem, né, Cília? Foi isso. Pois é, Tiago, Sérgio, o ministro, inclusive, Sabino, se pronunciou pelas redes sociais, falando que, né, que tudo foi controlado da melhor forma, que não houve feridos, na verdade. Eu quero saber em relação às discussões, aos eventos que aconteciam nesse momento aí que começou, que iniciaram essas chamas, né? Essas discussões, elas foram prejudicadas, tiveram que ser remanejadas? Como que ficou essa questão? Síria, minutos antes desse evento, nós estávamos extremamente otimistas, tínhamos feito até um balanço dessa semifinal da COP, né? Porque hoje é o dia que antecede a data final prevista para a COP, e o balanço estava com um certo otimismo realista, ou seja, os principais assuntos já estavam sendo discutidos, já havia alguma sinalização de grandes grupos e blocos de países em relação a transição para a eliminação dos combustíveis fósseis, em relação também ao incremento dos recursos financeiros e também o alargamento da pauta da adaptação. Mas, infelizmente, com esse episódio, todas as negociações foram interrompidas e a nossa expectativa, a gente até esteve refletindo aqui enquanto aguardava o início, né, dessa reportagem, a nossa expectativa é que as negociações possam retomar tão logo o espaço esteja liberado, até porque, Síria, nesse espaço onde aconteceu o incêndio, é um espaço das delegações e dos pavilhões das diversas entidades. E já estava previsto que as atividades se finalizassem hoje mesmo e amanhã haveria, então, a desmobilização desse espaço. E ele é relativamente distante dos espaços de negociação. Então, do ponto de vista físico, os espaços de negociação não foram afetados, mas é claro que está sendo feita uma varredura completa, todos os procedimentos de segurança. Então, a nossa expectativa é que as negociações possam, sim, ser retomadas e que talvez esse incidente também nos jogue um alerta sobre a necessidade de intensificar os acordos, né, e de acelerar o desfecho positivo da COP30. Ô, Círio, eu complementaria o colega com os avanços. Nós tivemos grandes avanços e ontem mesmo nós comentávamos aqui com vocês que eu começava a já ter um clima de otimismo maior, assim, as negociações, tanto da transição energética, tendo 80% aí dos países também aderindo, a questão da inclusão social de gênero também foi bastante discutida, a questão da segurança alimentar e o próprio financiamento climático com a pauta da adaptação. Projetos que precisam de recursos estão mirados, estão direcionados para o financiamento, para obter o recurso para implantar os projetos de adaptação. E isso estava caminhando muito bem. E eu te confesso que amanhã nós tínhamos programado um lançamento, Síria, de uma nova rede que iria se manter, já estava comunicado para a imprensa, e que, da nossa parte, com a segurança, mantendo-se a programação que eu acredito que vai se manter, principalmente das negociações, estaremos presentes para fazer nosso lançamento, que acredito que coroa toda uma história que foi construída ao longo dessa jornada. Você acompanhou bem, né, Círia? O motorhome, o pavilhão, e aí trouxemos uma delegação de 50 especialistas, discutimos, e isso gerou um grande produto que vai ser lançado amanhã, se tudo der certo. Mas estamos otimistas que as negociações se mantenham e que o retrato da COP30 continue um retrato, né, de esperança, da adaptação e de melhoria da vulnerabilidade, principalmente dos grupos menos vulneráveis. Síria.
Pois é, Tiago, Sérgio, fiquei me lembrando aqui, enquanto vocês falavam, dos preparativos, né, que a gente conversava bem antes ali, a gente fez a contagem regressiva, né, faltam 2 meses para a COP, 1 mês, e pronto, né, aconteceu toda a expedição de vocês registraram aquelas imagens Exato. maravilhosas, conversando com pessoas de vários estados, conhecendo projetos incríveis, e agora amanhã já é o último dia, né, sexta-feira, assim, né, tudo vai acabar por aí em relação à COP30. Qual que é a expectativa de vocês para os resultados finais, para amanhã, para o encerramento dessa COP aqui no Brasil? Bom, nós já tínhamos a expectativa de que a COP não é um evento, e sim uma escala numa grande jornada. Então, a nossa expectativa é que as ações, a ousadia, os compromissos e a ambição se intensifiquem com essa COP30. E é claro que hoje nós estamos num dia especialmente triste, em função de tudo que aconteceu, mas acreditamos que as negociações irão retomar, e a nossa expectativa é que, com o lançamento dessa rede brasileira de cidades resilientes, a gente possa intensificar essa trilha de aprendizagem, cooperação e financiamento para os nossos territórios. Essa foi um aprendizado que nós tivemos nessa jornada até esse momento, de que há um distanciamento e até um certo descolamento entre aquilo que é discutido e deliberado nessa agenda global e aquilo que efetivamente precisa ser traduzido e implementado nos territórios, nas localidades e na comunidade. Então, essa é uma percepção não só nossa, do pavilhão Cidades Resilientes, mas muitos grupos que nós tivemos acesso, e nesta COP tivemos uma participação espetacular da sociedade civil organizada. Parece que os instrumentos que precisam ser também implementados devem levar em conta essa capacidade de chegar com as ações e as políticas que incidem sobre as comunidades e territórios, para que a gente possa adaptar e melhorar a nossa resiliência. Por isso, né, esse momento de preocupação, mas ainda uma confiança de que a retomada das negociações e principalmente dessa agenda possa ter continuidade mesmo diante desse momento delicado. Ô Síria, e pode ter certeza que aqui já inclusive fica o convite, que também foi anunciado a COP31 na Turquia, tendo como co-host a Austrália. E isso foi uma novidade, foi uma questão nova anunciada também pela UNFCCC, porque estava na disputa a Turquia e a Austrália. Então decidiu-se, foi lançado e foi anunciado que a COP31 será na Turquia, mas a Austrália será um co-host. Olha que potencial de colaboração maravilhoso entre eles. E já fica aqui o convite, porque a expedição foi tão importante, Síria, mas foi tão importante coletar e conhecer essas impressões locais, que na COP31 na Turquia teremos uma jornada de motorhome dias antes para conhecer o território, conhecer os impactos e levar para dentro da COP a realidade local para conectar com as políticas globais. Tenho certeza que o tempo, mais uma vez, vamos ser parceiros nesse anúncio e vai continuar essa jornada espetacular. Tenho certeza disso. Rumo aí à 31ª edição, portanto, da COP na Turquia. Tiago, Sérgio, muito obrigada, viu, mais uma vez pela participação de vocês aqui no Tempo News, e até amanhã. Até amanhã, muito obrigado, e a qualquer momento com mais novidades. Boa noite, Síria. Boa noite, bom descanso para vocês por aí.